querido. Boa tarde, tio. Boa tarde. Ah, tá. Lá você não consegue assistir as aulas, não? Não. Vamos lá. Vamos à nossa revisão. Eu vou começar lá da página 4 do livro didático. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Quem não quiser, fica com os ouvidinhos bem atentos. O tema da nossa prova de história será o quê? Indígenas e africanos, que foi, os tópicos que a gente tratou no nosso livro 3, agora no terceiro bimestre. A gente aprendeu lá no iniciozinho desse bimestre, lá em agosto, um pouquinho sobre os povos indígenas. A gente relembrou, que a gente já vem falando isso desde o primeiro ano, cada série de uma maneira diferente, que quando os portugueses, os europeus, chegaram aqui nessa terra, que hoje é chamada de Brasil, que até então, lá naquela época, ela era uma terra desconhecida, já haviam povos que residiam, ou seja, moravam, habitavam esta terra. E quem era esse povo? Eram os indígenas. Então, até aquele momento, ninguém tinha conhecimento nenhum daquela terra, porque até então os portugueses saíram para fazer uma viagem até a Ásia, porque lá na Ásia eles tinham condimentos que não tinha lá em Portugal, na Europa. A gente não tinha pimenta do reino, não tinha canela, nenhum desses condimentos tinha-se lá em Portugal. Então, os portugueses, eles embarcavam até a Ásia para em busca desses condimentos. Só que num belo dia eles erraram a rota deles. E essa rota deu direção para essa terra desconhecida. Aí sim foi descoberta essa terra e historicamente começou a se falar desta terra, porém essa terra já era habitada pelos indígenas. A gente viu também que cada etnia, cada povo indígena, eles tinham uma maneira de viver, eles tinham determinados ensinamentos dos seus ancestrais, tinham línguas distintas, se organizavam de diferentes construções de acordo com as suas moradias. Se lembra que a gente falou das malocas, que tinham malocas retangulares, malocas circulares, tinham outras um pouco mais triangulares. Isso era de acordo com o costume, a etnia de cada povo que vivia naquela terra. Cada grupo indígena tinha uma etnia distinta da outra, tinha uma língua distinta da outra, tinha seus costumes, as suas questões religiosas também. E a gente fez um pouquinho um comparativo, Vimos como era esses grupos indígenas no passado, aqui por volta de 1500, e também vimos algumas imagens dos indígenas na atualidade. Se lembra que a gente viu diferentes tipos de imagens para ver como é a organização deles, como é a roupa deles hoje em dia? A gente descobriu que eles se vestem um pouco parecido conosco, sim. Hoje em dia os indígenas eles põem roupas como as nossas, blusas, bermudas, calças, porém quando eles vão se encontrar em questões mais religiosas, quando eles têm o seu momento religioso, eles utilizam as suas roupas características das suas etnias, que são já de décadas atrás, Ou seja, eles respeitam os ensinamentos dos seus ancestrais. Eles trazem ainda todo esse tradicionalismo, que é pertinente à sua cultura. Aí a gente fala um pouquinho sobre os modos de vida dos indígenas. Como eram construídas suas casas. E a gente viu as malocas, ó. A gente tinha as malocas. A estrutura das malocas eram de que forma? Eram através de galhos de árvores. Criava-se a estrutura, que é essa estrutura aqui cheia de galhos. E depois eles pegavam as palhas de algumas árvores que estavam disponíveis nas florestas de suas aldeias e cobriam toda essa estrutura feita através dos galhos. A gente também tem, malocas com formatos triangulares. A gente tem outras aqui, deixa eu ver. Aqui, elas têm um formato mais retangular. Então, cada maloca, cada oca ou maloca,
a gente pode utilizar esses dois termos, eles têm estruturas distintas que fazem o quê? Uma diferenciação entre a etnia. Uma etnia tem a sua, né, moradia numa estrutura mais circular. Já outra etnia, a estrutura da sua casa é triangular. A outra já é mais retangular. Isso varia um pouco de acordo com a etnia. Boa tarde, Maria Flor. A gente está fazendo a revisão e eu estou aqui acompanhando de acordo com o livro. Se você quiser acompanhar com o seu livro didático, a gente está na página 6 de História, tá bom, princesa? E aí a gente viu que as moradias, elas eram espaços que eles utilizavam para dormir, para preparar os seus alimentos, para conversar entre si, para fazer os seus rituais religiosos, entre outras atividades que eles utilizavam nesse espaço. E a construção dessas malocas eram através de recursos disponíveis nos locais onde eles habitavam, nas florestas próximas às suas ocas. Aí, então, eles usavam o bambu, a taquara, a madeira, a folha da palmeira e a própria palha, né, para construir as suas moradias. Em grande parte, você vai ver a presença da palha, porque é um recurso natural que eles têm uma maior facilidade de encontrar. A gente viu também... Oi? Você esqueceu de trancar o chat. Tá, obrigada. A gente viu também a questão de preservação, né, dos espaços em relação às florestas, né, como a relação do uso dos indígenas em relação a isso. Até então, né, até 1500, os indígenas utilizavam a floresta em praticamente tudo que permeava a sua vida. Para eles tirarem recursos para se alimentar, para retirar recursos para fazer seus utensílios, para retirar recursos para fazer roupas, objetos. Só que até então, essa necessidade deles tirar esses recursos da natureza, extrair folhas, extrair árvores, não prejudicava a natureza, porque eles só retiravam aquilo que era necessário. Então não acarretava nenhum prejuízo às florestas brasileiras. Porém, depois com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, os portugueses descobriram uma árvore muito importante que tinha aqui, que era o pau-brasil. E o pau-brasil tinha dentro dela uma tintura vermelha que lá na Europa era utilizada para tingir roupas, tingir tecidos, tingir tapetes. Então, com aquela visão capitalista, né, dos portugueses, eles começaram a extrair em grande quantidade essa árvore. E isso afetou negativamente as nossas florestas, tanto que essa árvore é praticamente extinta no nosso país. A gente tem uma dessas árvores ainda, se eu não me engano, é no Jardim Botânico, se eu não me engano, eu vou olhar aqui porque agora fugiu da minha memória. Ô, tia! A gente quase não... Oi? Quando você mudar de página, fala qual página é, que eu tô perdido. Qual é a página? Eu tô na página 9 agora, tá bom? Página 9? Obrigada. Então, acabou que essa... Oi? Uma dúvida, por que todo mundo fica com o áudio com a câmera desligada? Porque às vezes ninguém quer mostrar o seu rostinho, né? Daqui a pouco eu peço pra galera abrir, quando eu quiser olhar o rostinho de todo mundo. Aí vamos lá. Então, né, os portugueses, eles trouxeram grande prejuízo nas nossas florestas. Tanto que teve um momento que o desmatamento foi tão grande que a gente teve um grande risco nas nossas florestas. E a partir de então ficou muito abalado e governantes da época, né, eles começaram a pensar em relação ao reflorestamento para que não houvesse a extinção de algumas florestas
presentes no nosso território brasileiro. Lá na página 11 do nosso livro, a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, ó, a Quinta da Boa Vista. A Quinta da Boa Vista foi um dos locais que foram muito afetados com essa extração dessa árvore, né? Porque afetou todo o ecossistema que envolve essa área verde, a Quinta da Boa Vista. Então, o governante da época, que foi Dom João VI, ele pensou em proteger toda essa extensão de área verde que tinha ali na Quinta da Boa Vista. E a partir de então começou essa questão de reflorestamento, ou seja, replantar árvores para que não houvesse a extinção de todo aquele território ambiental que se havia ali, ok? E também, né, a gente vê muito presente nessas florestas, inclusive lá na Amazônia, a presença de muitos recursos naturais, de frutas e plantas medicinais que são usadas até hoje. Inclusive, a gente tem o urucum, página 10 aqui, ó, o urucum. Ela, antes de ser utilizada como condimento, ela é utilizada para um recurso medicinal, ou seja, através dela são criados outros elementos que ajudam na cura das pessoas de determinadas doenças. Os próprios indígenas utilizam esse próprio recurso para conseguir recursos necessários para tratar alguns tipos de doenças da sua população. E também eles utilizam a tinta que sai dessa fruta para fazer aquelas pinturas corporais que a gente vê em alguns livros, já viu na internet, que faz parte também de questões étnicas dos indígenas. Agora vamos lá, página 12 e 13. A gente vê aí na página 12 e 13 alguns modos de vida dos indígenas, como eles tinham no passado e têm hoje em dia. A gente vê ainda, né, a gente tem essa primeira imagem aqui de 2008, que os indígenas ainda preservam as suas questões de moradias. Ó. Eles ainda vivem em aldeias, em malocas que ainda respeitam aquela estrutura como se tinha no passado. Aqui embaixo a gente vê hoje em dia, ó, os indígenas em escolas estudando, porque mudou também um pouco dessa característica dos indígenas em relação aos estudos. Lá na Amazônia, em outros locais que têm essas questões indígenas ainda, há escolas voltadas para o ensino dos indígenas e aquelas pessoas que querem executar outras profissões, aprender outras profissões, também tem outras escolas, outros espaços que têm o ensino normal, que seguem o currículo nacional, que é o currículo igual nós temos aqui. E aí fica a cargo de qualquer um se quer seguir mais uma carreira voltada para os estudos indígenas ou para uma área mais ampla, igual a gente tem aqui. A gente estuda um currículo comum, currículo nacional, todos os estudantes do Brasil têm praticamente a mesma matéria que nós temos, e a partir daí a gente tem essa questão de escolher carreiras por conta dessa trajetória escolar que nós tivemos. A gente tem também nas aldeias indígenas o uso de tecnologia, que no passado não tinha, e hoje lá, mesmo nessas áreas indígenas na Amazônia, o acesso à internet chegou, que também facilita os estudos dos indígenas. Ok? Então a gente conseguiu ver aqui, em relação aos indígenas, que os povos indígenas, no correr desses 500 anos de história do Brasil, ela passou por muitas transformações. Então, teve uma influência dos europeus, porque o primeiro estranhamento que aconteceu entre europeus e indígenas foi a questão de se vestir. Os índios andavam praticamente nus e os portugueses, né, os europeus, eles tinham todo um traje específico pertinente à sua cultura. Então, esse foi o primeiro estranhamento. O segundo estranhamento que houve entre eles é porque eles falavam línguas distintas, os indígenas falavam uma linguagem que os europeus não compreendiam,
e os europeus falavam uma linguagem que os indígenas não compreendiam. Então, esses foram os principais embates que ocorreram entre esses dois povos. Ao longo do tempo, esses embates foram um pouco diminuindo, porque os portugueses, muito espertos como sempre, usaram artifícios para atrair os indígenas. Quais artifícios? Eles utilizavam o quê? Troca de objetos. Então, o que acontecia? Lá no pau-brasil, quando havia a extração do pau-brasil, eles utilizavam a mão de obra dos indígenas. E esse trabalho era pago através de troca de objetos. Os indígenas nunca tinham visto um espelho, um anel, um colar, uma escova de cabelo. Então, eles iam lá e davam esses objetos para os indígenas. Os indígenas achavam aquilo ali deslumbrante e achavam que estavam sendo muito bem pagos, muito bem remunerados. E até então, não. Os portugueses exploraram os indígenas através desses objetos que para eles não valiam nada, mas para o indígena era tudo, porque eles não tinham esses objetos. Tudo que eles possuíam era através de recursos extraídos da natureza. E essa atividade de troca de objetos por mão de obra, né, pelo trabalho do indígena de fazer a extração e ganhar algum objeto que os europeus davam, era chamado de escambo. Não vamos esquecer, porque isso é um termo muito importante. Então, a gente pode perceber que houve, né, uma transformação ao longo do tempo. Antigamente, os indígenas tinham suas etnias, línguas próprias, não utilizavam muitos trajes, e hoje em dia a gente já vê os indígenas utilizando roupa, porém, algumas questões religiosas, rituais religiosos, eles utilizam roupas apropriadas para essas reuniões próprias deles. Ok? Qual foi a dúvida em relação aos indígenas? Nenhuma? Tá chuchu, beleza? Nenhuma. Ô tia! Tranquilo. Oi. O que você tinha falado que era uma língua diferente, mas na página 13 que você estava falando? Não é xerimbão? Xerimbabo. Não é xerimbão. Não é isso não. Isso aqui, xerimbabo e mumbavo, são nomes, né, que os indígenas colocavam em seus animais de estimação, né? Que na verdade eram animais silvestres e eles utilizavam esses animais silvestres como animais de estimação. E eles colocavam esses dois nomes. Não, tio, eu não quero saber disso, não. Qual era o outro nome que você falou? Nome? Aquele das trocas. Das trocas. Que os europeus faziam com os indígenas. Ah, escambo. Ah, isso mesmo. Por causa que você falou que esse assunto podia aparecer na prova, né? Aham. Que aquela troca, né, que havia entre mão de obra, os indígenas trabalhavam para os portugueses para extrair a madeira do pau-brasil, transportar ele até as embarcações, e aí nas embarcações vai para o continente europeu. E aí os indígenas tinham que receber por isso. Só que os indígenas não tinham essa relação de valor, essa questão monetária. Isso não era algo pertinente ao cotidiano deles. Dinheiro para eles, eles nem sabiam que isso existia naquela época. Porque tudo que eles precisavam estava ali na natureza. Então eles não precisavam de nenhum recurso financeiro. Já os portugueses, espertos como são, visando o que? Lucro, visando mais naquela questão capitalista que se já tem há mais de 500 anos atrás, pensaram de que forma? Vamos colocar lá os indígenas para fazer essa extração e esse transporte dessa madeira e vamos dar aqui um espelho. Eles nunca viram um espelho. Eles ficaram deslumbrados, olhar para um pedaço de vidro que reflete a imagem do seu rosto, aquilo ali para eles era o melhor pagamento do mundo, era algo extraordinário. Pegava, dava uma peça de roupa para eles. Eles achavam aquilo ali maravilhoso. Pegava, dava um talher. Eles nunca tinham visto talher na vida deles.
Eles comiam com as próprias mãos, ou então utilizavam recursos da natureza, a madeira, e faziam utensílios apropriados para sua alimentação. Então, tudo aquilo ali foi uma forma de encher os olhos. Com os paus, com as madeiras, eles faziam um negócio para pegar. Ou eles comiam com a mão, eles... Ossos de animais. Com osso de animal, eles pegavam as coisas e comiam, tipo uma colher. Isso, com ossos de animais também. Mas ele nunca viu uma colher de verdade, igual a da gente. Não, porque eles não tinham esses recursos naquela época. Eles extraíam da própria natureza para fazer esses utensílios. Então, tudo isso que os portugueses vinham trazendo para eles era uma forma de quê? De achar aquilo ali uma excelente recompensa. Só que, na verdade, não era uma excelente recompensa. Eles estavam sendo ali explorados, né? Foi... Qual página, tia? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a África. A gente aprendeu, né, nessas nossas últimas semanas um pouquinho dos continentes os continentes africanos. Aprendemos um pouquinho a história, a cultura africana, sobre a influência do modo de se viver no Brasil por conta da presença de pessoas de origem africana no nosso território. Vimos um pouquinho sobre a escravidão em relação aos africanos. A primeira coisa que a gente viu sobre o continente africano foi uma questão mais territorial. A gente conheceu um pouquinho os países pertinentes ao continente africano. Se lembra lá na página 18, quando a gente analisou esse mapa aqui? E vimos vários países que compõem o continente africano. A gente ficou olhando, marcando um xizinho, pintando para a gente compreender quais são os principais países do continente africano, que a gente tem mais o hábito de ouvir, de pesquisar. A gente viu que o Egito está dentro do continente africano, a Argélia, Nigéria, Namíbia, Moçambique, Senegal, Sudão, Marrocos também está dentro desse continente. Oi. Tia, vocês estão na página 18? Sim, senhor. Vimos a Etiópia, o Congo, Quênia. Então, a gente viu que o continente africano também é um continente que tem um número bem grande de países. É um dos continentes que tem os maiores números de países. Depois de a gente conhecer um pouquinho esses principais continentes, a gente começou a ver alguns símbolos importantes que envolvem cultura, luta e resistência desses povos africanos. A gente viu, né, o principal símbolo do continente africano são as árvores chamadas de quê? A gente viu? Quem lembra? Baobá? Baobá. Isso. Que era uma árvore símbolo do continente africano. É uma árvore que é relacionada à luta, resistência, a ensinamentos dos seus ancestrais. Então, é uma árvore muito importante que ressalta grandes lutas que os africanos enfrentaram ao longo dos anos. E aí, na página 19, a gente tem aqui a imagem dessas duas árvores. Ó, para quem esqueceu, tá aqui na página 19. E a sua estrutura ela é bem interessante. Ela tem a sua parte inferior mais larga e conforme vai subindo a sua estrutura, ela vai afunilando. Então, na sua base
inferior, ela é bem larga e conforme vai tendo seu crescimento, ela vai afunilando, os seus galhos são bem esparsos e existem vários galhos que envolvem outros galhos e aí a gente tem folhas pequenas, não são aquelas folhas grandes que fazem um grande volume naquela área superior. A principal questão dessa árvore justamente é o seu caule. Por quê? Porque você tem o seu caule bem o quê? Largo, bem grosso, ou seja, é uma árvore forte, é uma árvore realmente que representa um símbolo, porque o seu caule ele é bem grande, ele é bem resistente, por isso é relacionado à força, resistência, luta. Depois, lá na página 20, a gente começou a estudar um pouquinho sobre os reinos da África. A gente viu, né, que alguns lugares da África formavam o quê? Reinos. E esses locais eles eram governados por reis. Ou seja, se é governado por um rei, ou seja, toda aquela localização ela vai ser classificada como reino. A gente também tinha na África impérios. E os impérios eles eram governados e representados por governantes muito poderosos. E a gente vê aqui na nossa página 20 um pouquinho sobre esse mapa aqui, ressaltando algumas áreas que tinham reinos e impérios. E a gente analisou um pouquinho também de questões territoriais, sobre a linha do Equador, o meridiano de Greenwich, o trópico de Câncer, vimos a localização dos oceanos. À sua esquerda, você tem os países banhados pelo continente Atlântico. À direita, são os países banhados pelo Oceano Índico. A gente lembrou também um pouquinho de questões que a gente tratou no nosso primeiro bimestre, lá no Egito, né? Sobre as construções das casas, de muralhas e como isso era feito, com que tipo de recurso da natureza. A primeira coisa que a gente relembrou, né, fizemos o apontamento, é que as primeiras cidades elas estavam o quê? Situadas próximos de rios. E por que elas estavam próximas aos rios? Quem lembra? Para conseguir pegar água. Sim, porque eles precisavam desse recurso, né, da água para o quê? Sobreviver, né, se hidratar, preparar os seus alimentos e utilizavam a água também para construir os tijolos de barro, né, para construir suas moradias. Então, a principal causa deles morarem próximos dos rios é pela possibilidade de se cultivar alimentos, porque eles necessitavam dessa água para irrigar a terra, né? Para criar animais também, porque para a gente criar animais a gente precisa de água, né? Para fazer a manutenção de todas essas questões dos animais, para também hidratar os animais. Então, essas eram as principais questões de se construir suas moradias próximas aos rios, porque eles precisavam daquela água para diferentes atividades que envolviam seu cotidiano. Então, por isso que há muito tempo, os egípcios eles começaram a fundar a sua casa próxima ao rio Nilo, porque era lá do rio Nilo que ele conseguia retirar a água necessária para diferentes atividades que eles iam desenvolver. E para construir as suas casas, eles utilizavam também as pedras, o barro e aquela água do rio Nilo para fazer aqueles tijolos, né? Para construir suas casas. Tem aqui exemplificado nessa imagem. A gente vê aqui um egípcio construindo, né? Modelando tijolos de barro. Eles pegavam barro, pedra, a água, faziam um determinado tipo de massa. Em seguida, modelavam em formatos de tijolos e colocavam para secar no sol. Depois de seco esse tijolo, eles pegavam e construíam as suas casas,
construíam muralhas para se proteger de ataques de povos inimigos, de animais silvestres. Então, era através desse procedimento aqui que eles construíam os tijolos de barro que eram utilizados para construir suas casas e também proteger eles de ataques de animais e de inimigos. Olha, uma coisa bem importante para a gente relembrar. A gente viu também, né, que muitos reis... Oi, tia. O que você fala pra gente relembrar, que podia cair na prova? O tijolo que eles utilizavam para construir suas casas eram próprios de recursos da natureza. Eles pegavam as pedras, eles pegavam o barro, a água que eles retiravam do rio Nilo, faziam lá um determinado tipo de massa, modelavam no formato de um tijolo e em seguida colocavam para secar no sol. Quando aquela pedra, aquele tijolo, né, estava já seco, estava endurecido, eles pegavam aqueles tijolos e construíam as suas casas, construíam muralhas, eles colocavam umas acima das outras e construíam as suas moradias dessa forma. E esses tijolos eram utilizados para construir muralhas, por quê? Para proteger eles dos ataques de povos inimigos, para proteger também da invasão de animais silvestres. Se lembra que a gente viu lá no primeiro bimestre que as primeiras moradias e vilas egípcias que foram construídas não tinham ruas, todas eram muito altas, tinha-se escadas e as pessoas andavam por cima das casas. Vocês lembram que a gente estudou isso? Que as pessoas andavam por cima das casas? Sim, a gente estudou isso no primeiro bimestre. Ah, sim. Então, Que tinha até um tipo mais pontes para andar pelas casas. E escadas, pontes que as pessoas atravessavam pelos tetos das casas. Por que acontecia isso? Porque não podiam se ter ruas nem vilas por conta dessas questões. Tinha-se animais silvestres que podiam invadir aqueles espaços, tinha-se ataques de povos inimigos. Então, a cidade ela foi toda estruturada pensando nessa proteção. Fala, Luiz Miguel. Isso que eu ia falar. Na próxima aula, falar para todo mundo deixar a câmera ligada. Tá bom. E a gente tem aqui, a gente viu algumas construções que existem até hoje lá no continente africano, que se baseia naquele tipo de construção lá do passado, que eram com aqueles tijolos de barros, preservando a estrutura que era realizada naquela época. A gente tem aqui, ó, duas imagens que retratam aquele tipo de construção que utilizavam aqueles tijolos de argila, de barro. São a igreja de Casa de São Jorge e também a gente tem aqui a cidade de Tombuctu, lá no Mali, todas sendo feitas através desse tipo de estrutura. Inclusive aqui, ó, nessa imagem, a gente tem aqui, se vocês estiverem com o livro analisando, madeiras fincadas entre as paredes. Essas madeiras eram utilizadas justamente para dar sustentação a toda essa estrutura. Então, a madeira era colocada em locais estratégicos para sustentar todo o empilhamento dos tijolinhos feitos de pedra, barro, de argila. E aí a gente fez lá na página 22 duas atividades com dois povos de etnias diferentes que pertencem ao continente africano. Se lembram lá? Que era a etnia Banto e a etnia Yoruba. A gente analisou algumas questões sobre suas maneiras de se vestir, os objetos, né, que eles utilizavam no seu corpo. A gente vê, né, que a etnia Banto, eles não se preocupavam tanto com roupas, eram mais com seus colares, com cordões, pulseiras. Eles eram mais ligados a essas questões
de se tirar recursos da natureza e fazer determinados utensílios que faziam referência à sua cultura. Já a etnia Yoruba, eles eram mais ligados à questão do vestimento. As suas roupas tinham que ser tecidos apropriados, com desenhos apropriados, utilizando linhas mais horizontais, cobriam o seu corpo, utilizavam determinado tipo de boina. Tudo isso era ligado à sua etnia. O que a gente tem que observar aqui? Que cada etnia tem costumes diferentes. A gente tem dois povos que são africanos, que vivem no mesmo território, no mesmo continente, porém têm costumes diferentes. É igual aqui no Brasil. O carioca, que vive aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, ele tem um costume completamente diferente de uma pessoa que vive lá em Fortaleza, que vive lá na região nordeste. As suas roupas, às vezes, pode ter alguma diferença. A sua maneira de falar, a sua língua tem diferença de acordo com o seu sotaque. As músicas também têm diferença. Aqui a gente preza pelo quê? A gente tem aqui lá mais no Rio de Janeiro. É samba, funk. Já lá na região nordeste, eles prezam mais por o forró. Outras canções que são mais ligadas às suas culturas. Então, isso quer dizer o quê? Que apesar de se viver no mesmo território, no mesmo país, existem culturas diferentes, etnias diferentes. Vai ser em relação à religião, a maneira de se vestir, a maneira de se falar, questões também ligadas à gastronomia, vai ter determinados tipos de alimentos lá na região nordeste, aqui na região sudeste já são outros tipos de alimentos. Ok? Vamos ver mais o que a gente falou aqui nas nossas aulas, que é importante a gente relembrar. Aqui é importantíssimo. Página 25, que foi o assunto da nossa última aula. A gente falou um pouquinho mais do processo de escravidão, né? Dos africanos. Vai ter questões relacionadas a isso na nossa prova. Fiquem bem atentos. Então, a gente viu lá na página 25, na nossa última aula, a questão, né, dos portugueses quando chegando no nosso território, trazendo povos africanos para nossas terras para serem escravizados. Então, a gente viu que muitos africanos que foram trazidos aqui para o Brasil, eles eram principalmente das etnias Banto e Yoruba, que foi dessas duas etnias que a gente acabou de falar. A gente viu que essa vinda dos africanos para o Brasil não foi de livre e espontânea vontade, não foi por vontade própria, eles foram obrigados a vir para o Brasil. Então, antes dos portugueses chegarem aqui nas terras brasileiras, eles já ocupavam diversas áreas do litoral e do continente africano. Então, eles já ocupavam alguns locais específicos lá do continente africano. Foi ali que eles viram esses povos, o Yoruba e o Banto, e aí então eles começaram a dominar essas áreas, esses reinos africanos, e pegaram esses africanos e trouxeram para o Brasil para serem explorados. E a partir de então, quando esses africanos chegaram no Brasil, eles passaram a ser escravizados, trabalhar de maneira forçada na agricultura, foram obrigados a ter rotinas exaustivas com alimentações precárias, sem nenhum tipo de remuneração e sendo muito violentado pelos senhores dos engenhos. A gente tem aqui, na nossa página 25, a imagem de africanos chegando ao Brasil, aqui nessa embarcação. E uma coisa que a gente falou aqui, né, que no transporte dos africanos, né, desses dois povos, Yoruba e Banto, do continente africano até chegar ao Brasil, o que aconteceu? Eles estavam com questões insalubres, precárias. Então, nesse percurso deles vindo do continente africano até o Brasil, através desse tipo de transporte, né, muitos africanos
adquiriram sérias doenças virais, pestes. Então, eles já chegavam aqui extremamente doentes. E quando chegavam aqui, acabavam passando sua doença para outros africanos. E esses africanos iam o quê? Adquirindo essas doenças, pegando essas doenças, morriam. Ou então ficavam com a saúde bem debilitada. A gente viu que a escravidão ela acontecia tanto no campo ou na cidade, lá na página 26 e 27. A gente viu, acontecendo no campo, a gente tinha os escravos, né, os africanos, trabalhando na lavoura, tirando cana para preparar o açúcar. Se lembra que a gente viu na aula passada, os africanos moendo a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Eles pegavam, moíam a cana, aquele caldo que saía era transformado no açúcar que a gente conhece. Então, essa era uma das principais processos, né, de trabalhos que envolvia o campo, ou seja, era na extração de cana, era cuidar dos animais, ir para as florestas para pegar cana e outros tipos de alimentos. Eram trabalhos braçais muito cansativos. A gente tinha aqui, os africanos moendo, né, a cana nesse instrumento que é chamado de moenda. Então, aqui eles tinham uma força braçal muito grande, muito cansativa, ou seja, era o tempo inteiro eles fazendo aquilo ali para produzir açúcar. Na cidade, a gente tinha escravidão envolvendo o quê? Em que tipo de atividades que a gente estudou? Como era a escravidão na cidade? Era eles fazendo transporte humano. Transporte humano, que era a liteira, né? Carregadores de liteira, que carregava uma pessoa, né, dentro de um determinado local, com uma cadeira, ia um africano na frente, o outro atrás, com uma madeira extremamente pesada, né, em cima do seu ombro, e tinha que levar uma pessoa de um ponto a outro. E também vendedor ambulante, né, que era mais a cargo das mulheres, né. A gente viu, né, que em relação às moradias, nas grandes fazendas, a gente tinha a moradia dos proprietários do engenho, que era conhecido como Casa Grande, e a gente tinha o quê? A senzala, que era onde os escravizados dormiam, né? Eles ficavam em áreas separadas das mulheres e das crianças, e ali não tinha nenhum tipo de recurso necessário para eles, o local era muito precário, ali eles adquiriam também outros tipos de doença, ficavam muito doentes, alguns morriam, eram ali que eles ficavam depois de apanhar muito de seus senhores. A principal extração que tinha, né, da vegetação que a gente estudou era a cana, né, que era retirada justamente para transformar ela em açúcar, né, num instrumento chamado moenda. A gente tem aqui na página 28, se lembra que a gente estudou na última aula? Como era uma fazenda onde tinha-se os senhores do engenho e também tinha os escravos. Aqui, era a moenda, onde eles moíam a cana para preparar o açúcar. Aqui era a Casa Grande, né? Era uma casa com uma estrutura muito boa, com diversos tipos de cômodos, com todos os recursos, tudo do bom e do melhor para os senhores do engenho, né? E lá atrás tinha a senzala, com questões super insalubres, desumanas, na qual os escravos passavam. E a gente tem aqui atrás, né, a vegetação, né, que era daqui onde os escravos tiravam a cana-de-açúcar. E a gente vê os escravos em outras atividades aqui nesse contexto, nessa imagem, carregando a cana para outros locais, cuidando dos animais.
E aí a gente estudou, uma das últimas coisas que a gente estudou na semana passada era sobre o quilombo, né? Que o quilombo era justamente um refúgio para os escravos que fugiam dos maus tratos que recebiam e da falta de liberdade que eles tinham lá nas fazendas, nas senzalas. Então eles fugiam de toda aquela questão opressora, de toda aquela questão de desrespeito, de falta de liberdade, de violência. Assim que eles conseguiam fugir, eles se reuniam em espaços chamados de quilombos. E nesse local ele conseguia tirar o seu próprio sustento, eles se reuniam em grupos e começavam a viver em prol deles. Então eles conseguiam tirar seu próprio sustento ali do quilombo, eles cultivavam hortas, moíam grãos para produzir farinha, construíam fornos para preparar seus alimentos, criavam tecidos para se vestirem, praticavam outras atividades físicas que eram a capoeira, né? Que eles utilizavam como um momento de distração, de entretenimento, utilizavam também a capoeira como um treinamento para a luta, utilizava aquele momento também como uma dança. Então, o quilombo é um lugar de grande importância. Ela tem uma grande significado em relação à vida dos africanos. Ali era um refúgio dos africanos, quando eles conseguiam fugir de atividade, quando eles conseguiam fugir dessa toda aquela situação opressora que ele vivia na fazenda, começaram a construir sua vida, preparar tudo aquilo que era necessário para sua sobrevivência e viveram razoavelmente bem, né? E aquelas pessoas, né, os moradores dos quilombos, eles eram conhecidos, né, eram chamados de quilombolas. E a gente viu também, né, na semana passada que ainda existem até hoje, né, alguns quilombos no nosso país, né? A gente viu até aqui no Rio de Janeiro que ainda existe um lá às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. E por fim, né, falamos um pouquinho da capoeira, né, que era uma atividade física praticada por eles como uma forma também de ser um momento de descontração, de alegria. Era um treinamento para a luta, era um jogo, na verdade, né, desenvolvido para um momento de descontração entre eles. No passado, né, esse tipo de jogo, essa dança, né, a capoeira, era proibida por uma questão de achar que ela induzia violência, porém, ao longo dos anos foram criadas leis, né, e argumentos consistentes que viram que isso é uma questão cultural de representatividade dos africanos. Deu para entender, galera? Mais ou menos o que vai ser a nossa aula? Sim. Tá difícil? Nossa aula não, nossa prova? Não. 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 Tem dúvidas? Não. É basicamente isso a nossa provinha. Vai ter não. 10 questões. Tia, tudo que você deu na aula anterior. Exatamente. Então, dos africanos está fresquinho na mente de vocês, porque eu já falei na sexta, tô falando de novo. Então tá fresquinho. Não tem como errar. Você passou a mesma coisa passada, da aula passada. Tia. Comendo bolo? De chocolate. Que delícia. Quero. Ô, tia. Não tem. Ô, Luiz, a gente, né? Quer dar água na boca da gente. O Luiz quer botar água na boca da gente. Ô, tia Carol. Eu quero esse bolo. Eu vou atravessar a tela e vou pegar o pote pra mim. Vamos pra minha mãe. Vamos lá pra casa do Miguel comer esse bolinho de chocolate que a mamãe Dá pra minha mãe. Dá pra minha mãe. Ela fez o bolo, não fui eu. Ô, tia Carol. Oi.
Eu tenho um bolo aqui na minha casa que é de chocolate com maracujá e ainda com Nutella. Meu Deus, eu quero. Manda pelos correios. iFood, gente. É só chamar o Perites. Tia, Isso, manda pelo iFood. Você não tem um bolo na geladeira? iFood, a gente dá o endereço, almoço, traz aqui um pedacinho de bolo. tia, Oi. meu bolo. Não, eu quero falar primeiro. Fala, Luanda. Tia, não precisa mais não. Não precisa mais mandar pelo iFood, não. Eu lembrei que eu tenho um pavê de morango com chocolate. Gente, para, que eu não tenho nada de gostoso para comer aqui. Hoje vocês falam coisa gostosa. Assim fica difícil entrar na dieta. Aí quando acabar ela, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na cozinha fazer um bolo de chocolate, porque tá me dando água na boca ver o Luiz comendo bolo. Tia, Oi. Pode falar Oi. o primeiro bolo. O meu bolo é de chocolate com morango. Que delícia. Tia, o bolo que minha avó Oi. fez é de cenoura. O bolo que minha avó fez é de cenoura. É muito bom. A tia também. Oi. Você vai falar. Lembra o que o Luiz tinha falado? Se para todo mundo abrir a câmera? É, todo mundo abrindo a câmera. Para você pedir todo mundo abrir a câmera? Ô, tio, Oi. sabe, tipo, aquele bolo de limão ou de laranja? Um bolo de limão ou de laranja. Então, a minha avó fez bolo de limão, ainda bota uma casca, não uma casca, uma casca com açúcar que é molhadinho. É molhadinho, tipo de um suco. Delícia. Vamos lá, todo mundo sorriso bem bonito. 1, 2, 3 e vou tirar foto, hein? Foi! Coisa linda vendo os pimpolhos. Vocês ficam com a câmera fechada. Gente, Então, abre. galera, pra fazer a nossa prova. Minha câmera tá travada. Deu. Então sai e volta. Não vai Ficou alguma dúvida? Precisa de mais alguma ajuda ou tá tudo ok? Não, precisa não. Tá tudo ok. Voltei. Aqui vem Então tá, meus amores. que é de chocolate com morango. Aí ainda vem um bis preto e branco. Então, tia, Que isso, hein? Que até delícia. amanhã. Então, Tá fazendo o quê? Tudo que você mexe aí, ó. Tia, eu tenho um monte de festa na minha casa no dia do São Cosme e Damião. Tchau, tia. Até amanhã. é amanhã, meu amor. Quem não fez a prova ainda de português, faz. Até 8 horas vai ter uma para fazer. Tchau, tia. Tchau. Um beijo. Tia. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Oxe,